Olha, a criançada segue a todo vapor dentro de casa, né, gente? Nesse período de pandemia, com esses efeitos, né? Principalmente esses efeitos da pandemia no desenvolvimento infantil que já podem ser notados por todo mundo. Agora nós vamos conversar sobre esse assunto com a terapeuta ocupacional Nara Gurgel, que já está aqui na nossa casa. Jéssica Lima. Um bom dia para a Nara, que já está aqui. Eu agradeço muito a sua participação. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa os pais, as mães, as avós, os tios, madrinhas, todo mundo. Porque realmente as crianças ainda continuam, como o Iago falou, a todo vapor dentro de casa. Isso porque as aulas se transformaram online, né? Alguns pais decidiram até tirar as crianças da escola porque sabe desse semestre de períodos de incerteza. E aí sempre fica aquela dúvida do que os pais devem fazer para poder auxiliar essas crianças dentro de casa. Exatamente, né? É importante, muito importante a gente manter, mesmo que a criança já tenha saído da escola, que os pais mantenham uma rotina com essa criança, né? Então, o horário de acordar, envolver ela em atividades que sejam atividades cognitivas. Ai, vou arrumar aqui. Pode ficar à vontade. Atividades que sejam atividade cognitiva, movimento, atividades motoras. Então, a criança ela precisa estar rodeada com tudo aquilo que pode promover o desenvolvimento, né? Então, digamos que aquelas, por exemplo, a criança que tem educação infantil, que tem educação infantil, está no primeiro ano, todo aquele maternal, lúdico, né? Maternal, tem todo aquele lúdico na escola, os pais precisam se dedicar, mesmo que tenham as suas tarefas, né? Ou home office, ou voltar a trabalhar fora de casa como era antes. Eles precisam dedicar um espacinho de tempo para ter esse momento com o filho. Exatamente. Para o desenvolvimento infantil, o sono, né, a alimentação, o movimento, as relações sociais que essa criança estabelece, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Então, de alguma forma, a gente precisa manter, né, todas essas atividades que são importantes para a criança de uma forma adaptada. Entendi. Ressignificada, né? Iago, a gente tem a ajuda do telão, não é isso? A Nara, ela vai desenvolver esse assunto, a gente vai desenvolver esse assunto através de alguns tópicos e a gente vai ter a ajuda do nosso telão interativo, não é isso? Vamos lá para o nosso telão, ó, crianças em casa, o que fazer, ó. É um bate-papo legal, porque não é só nesse período de férias, é todo dia, né? Foram aí 3 meses, mais de 3 meses, né? Agora a gente vai para o nosso primeiro tópico, importância da rotina para o desenvolvimento infantil. A gente já até começou a entrar um pouquinho. Aulas online e o desafio para os pais. Porque a criança, às vezes, ela não está preparada para esse novo universo, né? Exatamente. Às vezes é a primeira aula online do filhote, né? E aí ele prefere estar no desenho, ou então ele ainda não entende o que é aquela interação com outro coleguinha, né? Com aquele outro professor, né? Então, às vezes, é uma dificuldade essa nova adaptação, porque você colocar uma criança sentada numa cadeira para assistir uma aula é complicado, né, Nara? Exatamente, ainda mais assim, até que as nossas crianças, elas têm uma relação com a tecnologia que é diferente das que a gente tinha, né? Só que os aplicativos, os vídeos, eles são rápidos e eles são muito intuitivos. As aulas, elas precisam ter a interação com outros alunos, às vezes o microfone está ligado. Então é importante, assim, os pais atentarem para esses detalhes, desligar o microfone, né? Antes da atividade, como os pais precisam preparar um momento e não oferecer aquelas atividades mais legais antes da aula, né? Por exemplo, os desenhos animados, eles ficam para depois. Entendi. E aí faz os combinados com a criança. Olha, primeiro a gente vai para a aula, depois a gente assiste o desenho. Então, por exemplo, aqueles alunos da turma da manhã, que as aulas online acontecem no horário da manhã. O ideal, então, é levantar, como você falou da rotina, né? O horário de acordar todo dia, o horário do café da manhã. Então, não coloca essa criança em frente a uma TV para assistir desenho, nem mexer no celular. Ter a rotina de agora é a hora da aula online. Preparar todo momento para isso. Como vai para a escola? Acorda, escova o dente, toma café,
coloca o uniforme. É legal essa coisa da criança colocar o uniforme pra ela saber que aquela é a hora, né? Isso, para ir pontuando. Aí, às vezes, Jéssica, a gente tem alguns pais que dizem, olha, eu tenho muita dificuldade de ficar as 2 horas, né, sentado. A gente pode dividir os momentos. Então, no início da aula, a mãe pode pegar o computador, o celular e ir para o chão. E aí tem aquele acolhimento, né? Depois vai para um outro espaço. Agora é hora de fazer a tarefa, corrigir o que a professora corrigiu. Ou então é hora de depende muito da idade da criança, né? Mas tem a historinha. Então, a mãe pode ir buscando nos cômodos da casa, espaços, mesmo dentro do próprio quarto, né? Chão, cadeira, volta para o chão. Essa movimentação, ela vai aumentando o nível de consciência corporal e de atenção da criança, sabia? Legal, Ô, Nara, eu por não exemplo, sabia. essa pandemia trouxe para muita gente, né, aquele sentimento de insegurança, né, de tristeza, de incerteza, né? E as crianças, às vezes, elas dão um banho de aprendizado, né? A gente vê vários vídeos na internet, né? E é uma mudança para elas também, né? Não poder sair para brincar, não poder ir à praia como era antes, não poder, né, fazer suas atividades de lazer com os pais. Seria mais fácil para elas esse processo de adaptação, já que nós adultos, né, já vivemos, já estamos, né, nessa rotina do dia a dia, nessa correria há mais tempo, né, já temos uma opinião formada, já temos uma visão maior de mundo, ou esse problema, essa adaptação pode desenvolver aí algo na saúde da criança? As 2 coisas. Caramba! A criança, o cérebro infantil, principalmente na primeira infância, né? A criança, ela está ali em ebulição e ela consegue fazer uma adaptação muito fácil. Mas tudo isso vai depender do ambiente que ela está, né? Se eu tenho pais, se eu estou em um ambiente familiar confuso, onde as pessoas estão nervosas, preocupadas, onde todos os assuntos são tratados a ferro e fogo com uma intensidade emocional muito grande, a tendência é que essa criança também vai se desenvolvendo com essa dificuldade de adaptação. Entendi. Se o tempo todo eu sou lembrada do quanto faz falta o ambiente externo, eu só vou estar focada naquilo que faz falta. Mas quando eu tenho uma família que está ali entendendo que eu não me preparei para a pandemia como todo mundo, mas existem as dificuldades, porém a gente pode ressignificar tudo isso, né? Vamos encontrar possibilidades, situações que sejam boas, né? Ah, filho, olha, a gente não está podendo encontrar com os coleguinhas, mas olha o outro lado, nós estamos podendo estar juntos. E você trouxe até alguns brinquedinhos aqui que os pais podem até ter um momento lá da brincadeira com o filho, para o criança que você falou, né? Para a criança não ficar pensando só no externo, mas que dentro de casa ela tem um ambiente que ela pode ser acolhida, né? Pode se divertir. Que pode ser coisas que a gente produz em casa, né? Aquela coisa de você maker, né? De você mesmo fazer. Que pode ser coisas que você pode encontrar no mercado, né? Em lojas virtuais, enfim. Mas que a gente possa remeter a essas possibilidades. A gente trouxe alguns recursos que podem ser auxiliar no processo de aulas online, por exemplo, que a criança tem o contato com a aula online, só que isso por si só não vai bastar, né? Infelizmente, a gente precisa dizer que os pais vão ter que dar uma assistência maior em casa. E aí pode se valer de recursos lúdicos para promover esses aprendizados, porque é importante que nesse momento a aula, essa relação com os pais, tudo isso não seja uma chatice. Sim, tem que ser divertido, né? Tem que ser interessante, né? Assim, essa coisa de ter um momento para brincar, ter um momento para aprender, porque a gente tem uma cultura de fazer com que uma relação de que aprender é chato, estudar é chato. E isso não precisa ser chato. Não, de jeito nenhum. Agora a gente vai para os nossos dois últimos tópicos. Hoje estamos recebendo a terapeuta ocupacional, a Nara Gurgel, os impactos da pandemia no desenvolvimento infantil, a gente também já falou, e a importância das atividades motoras. Que é isso que a gente está falando, né? Essas atividades que você acabou de listar, esses jogos aqui também, né? E tem algumas atividades que a gente consegue produzir, né? O próprio game, o próprio jogo com o filho, né? Produzir e jogar.
Sim, e aí quando eu falo de atividade motora fina, né, dessa coisa de você poder movimentar com as mãos, e atividade motora grossa, de correr, de subir, de pular, de girar. estar na varanda do apartamento, Exatamente. girando na cama, no tapete. Fazendo pirueta, né, porque o isolamento já te traz uma restrição de espaço, né? E aí a gente, às vezes, a criança passa muito tempo paradinha. E isso traz consequências para o desenvolvimento, principalmente aquelas crianças, como a gente gosta de enfatizar, na primeira infância. Então, ter uma rotina de atividade física, uma ótima oportunidade de ouvir falando que tu faz os teus treinos, né? A gente pode associar o treino da mamãe com a criança, trazer a criança para fazer uma atividade junto, porque eles precisam, inclusive, né, falando desses efeitos da pandemia, né, toda essa restrição de movimento, ele pode trazer consequências na atenção da criança, né? Eu tenho recebido muitas reclamações de mãe, meu filho está muito ansioso, ele está... Eu ia até falar sobre isso, que teve umas mães que conversaram comigo na minha rede social e falou assim, Jéssica, aproveitando que a Nara vai estar lá, eu estou sentindo que o meu filho está desenvolvendo como se fosse um toque, só quer ficar soprando os dedinhos, ou com a mão dentro da cueca, com a mão dentro da calcinha na hora da aula. A criança pode acabar gerando um toque por estar dentro de casa por muito tempo. Na verdade, a gente pode até classificar isso como uma mania, né? Roer a unha, né? Ficar tirando casquinha de feridinhas. Isso acontece quando eu não estou desenvolvendo uma função que seja mais produtiva. Eu tô de bobeira. Entendi. Né? Quando eu tô de bobeira, abre possibilidades para essas manias. A gente mesmo, adulto, quando a gente está esperando, a gente sacode a perna, a gente vira o cabelo. E aí, criança é muito mais criativa para procurar essas várias possibilidades. Entendi. Então, o conselho que você dá nesse momento é que realmente os pais precisam parar para dar a atenção para o filho, né, Nara? E é importante, quando a criança estiver fazendo isso, soprando, não ficar chamando atenção para essa ação. Por exemplo, do soprar o dedo. Filho, para de soprar o dedo. Não fazer isso. Não fazer isso, porque você ainda reforça mais essa ação. Redireciona, que a gente chama. Olha, vem aqui brincar. Pega esse papel. Pega esse papel. Vamos criar uma brincadeira ou atividades que precisem de minúcia com as mãos, né? E aí vai, me dá aqui, bloqueia a mão, né? Porque aí, dessa forma, a criança vai colocando outras funções no lugar dessa que daqui a pouco ela vai entrando em extinção. Tá aí. Olha aí, gente, esse bate-papo muito bom, que realmente é um assunto que chama muita atenção, que dá para fazer 2, 3 programas na semana inteira, né, Nara? Eu agradeço muito a sua disponibilidade de vir e as pessoas podem sim tirar dúvidas com você através da sua rede social, não é isso? Sim, podem sim. Eu também gostaria de deixar o Instagram da Ludsensory, que emprestou aqui os materiais para a gente trazer, que trabalha com brinquedos educativos. E tem o seu pessoal também, que é o Naragugel01. Pois é, @Naragugel01. Pode ir lá no Instagram, que ela vai conversar com você. A gente agradece muito a sua visita à nossa casa. Pode ficar mais um pouquinho sentadinha aqui, que eu vou bem aqui falar com uma pessoa.